Ex-crente, graças a Deus. E hoje eu tô trazendo uma pessoa aqui que vocês com certeza já conhecem. Não é esse aqui. Esse aqui não foi crente, né, filho? Bora lá. Oi, gente, eu sou a Prace. Esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim. E hoje eu trouxe um amigo meu que já é figurinha carimbada nesse canal, tá sempre por aqui, que é Felipe Caselli. Olá, Felipe, muito obrigada por estar Olá, aqui. Tudo eu que bem? agradeço pelo convite. Show de bola. Bom, a gente vai começar aqui para a gente saber um pouquinho da sua história. Eu quero saber como você começou na vida de cristão. Se foi de família, qual igreja, qual vertente. Me conta como você começou. Eu comecei porque me batizaram na igreja católica, né? A gente sabe que o católico batiza bebês, né? Então você não tem muita opção, né? E então meus pais católicos, minha mãe muito católica, minha mãe é bastante católica até hoje, mas tipo sempre foi muito católica. E então eu fui batizado na igreja católica e foi assim que tudo começou, Mas você chegou a basicamente. viver isso? Você teve essa interação com a igreja? Porque, assim, de pequena eu fui e fiz primeira comunhão, mas não estava nem aí, né? E aquela, eventualmente, com a minha avó na missa, mas não me aprofundava. Você chegou a ter esse aprofundamento na igreja? É curioso, assim, porque, no fim das contas, meu contato com religião sempre foi muito forte, né? Esse contato com religião não acabou, né? Tem até hoje um contato muito forte com religião, meu mestrado em Ciências das Religiões está aí para não me deixar mentir. Agora, como eu sou de uma cidade muito pequena, que hoje eu moro, já tenho o quê? Muitos anos, uns 12 anos, não sei, mais de 10 anos já morando em Vitória, mas eu vim do interior. Eu sou. Ixi, não, cara, tem 20 anos, 21 anos já de Vitória, nossa senhora. 2 décadas morando nessa cidade. Eu sou natural de uma cidadezinha do extremo norte do Espírito Santo, que quando eu morava lá tinha pouco mais de 20 mil habitantes. Não sei quantos tem hoje, mas ainda é uma cidade bem pequena e era menor ainda quando eu era criança. Então era uma cidade em que a gente não tinha acesso a muita coisa, não. A gente precisa lembrar que quando eu era criança não existia internet, né? O computador surgiu lá em casa, eu já tinha 10 anos de idade. Então, quando eu era criança, a vida estava restrita ao aquele ambiente daquela cidade. E eu, desde criança, iniciado no catolicismo ainda bebê, no batismo, e assim que tive idade suficiente, já estava frequentando o catecismo, que lá em casa era obrigatório. Mamãe extremamente católica, era obrigação ir no catecismo. A minha mãe, ela sempre viu com muita obrigatoriedade esses compromissos sociais. Quer dizer, nada que a gente ia fazer era puramente lazer, sabe? Assim, você tinha obrigação de fazer as coisas. Então, mesmo um esporte que a gente gostava de fazer, eu fui fazer karatê com 5 anos de idade, né? Só que aí, no momento em que você começava a fazer parte de alguma coisa, por mais que você se divertisse com aquilo, eu fui pro karatê, eu fiz parte do Lobinho, sabe o que é Lobinho? Não. Lobinho é tipo escoteiro júnior. Quando Ah. você não tem idade ainda para fazer parte dos escoteiros, você é lobinho. E então, assim, eram coisas divertidas de fazer, mas não rolava. Lá em casa não rolava fazer só por diversão. Lá em casa você tinha obrigação de comparecer, você assumiu um compromisso, sabe? E minha mãe criou a gente assim. Mas a E parte do aí, catecismo você gostava? Ou e não aí era eu divertido? gostava até um determinado momento. A partir de um determinado momento, aquilo começou a encher o saco, né? Eu gostava até certo momento porque eu conhecia narrativas, histórias, né? Algumas explicações a respeito do mundo, da realidade, do universo. Eu lembro que quando criança, a minha bisa morava exatamente do lado lá de casa. Minha casa, a casa do lado era a casa da bisa. E eu gostava muito de ir na casa da bisa. A bisa era velha desde sempre. Quando a gente é criança, a gente tem isso. Não sei se outras crianças têm isso, mas eu, Não, quando, eu tenho. Eu quando criança, conheci minha tinha avó isso. do jeito que eu conheci ela, continua.
Exatamente. Quando eu era criança, eu tinha essa concepção de que os adultos eram adultos desde sempre, os velhos eram velhos desde sempre, sabe? Nasceram velhos, enfim, surgiram no mundo velhos. E a minha bisa era velha desde sempre. E uma coisa que eu gostava muito de fazer é ir lá na bisa ler as coisas para ela, porque eu me alfabetizei muito cedo. Eu, com 4 anos de idade, já estava completamente alfabetizado. Caramba. E aí eu gostava de ir lá na Bisa para ler. Eu acho que a Bisa era analfabeta, eu tenho essa impressão. Eu não tenho certeza. Eu não me lembro bem. Mas eu desconfio. Apesar disso, ela tinha alguns livros em casa. E um dos livros que eu mais gostava de ler para ela era um livrão que ela tinha, que tinha um título mais ou menos assim, não me lembro exatamente, mas era um título mais ou menos do tipo As Mais Belas Histórias Bíblicas. E eu me amarrava naquele negócio porque desde muito novo também eu sempre gostei de histórias de terror. Então, e aí tem Tô rindo com respeito. mais da metade do livro era a história do Velho Testamento. As histórias do Velho Testamento são aterrorizantes, são horrorosas. O Velho Testamento é um bagulho, tipo, trash mesmo, né? Não, é só assassinato e guerra e destruição e vingança e Deus matando todo. Deus matando todo, Deus mata geral no Antigo Testamento. Isso é muito, muito interessante. Né? E eu, quando criança, achava aquilo tudo muito fascinante. Tá? A partir de um determinado momento, o catecismo começou a encher o saco, porque quando eu atingi uma certa idade e eu estava lendo umas coisas melhores um pouquinho, né? Comecei a ir para a literatura com 8 anos, 7 para 8 anos, eu comecei a ir para a literatura. Com 7 para 8 anos, eu comecei a ler Machado de Assis, sabe? Comecei a ler Álvaro de Azevedo, comecei a ler uns caras diferentão, Augusto dos Anjos, sabe? Comecei a ler Edgar Allan Poe, comecei a ler uns negócios diferentão, assim, e aí a cabeça começou a abrir e tal. Comecei a ler uma outra coisa de filosofia, já novinho. Minha mãe era professora de língua portuguesa e literatura. Então lá em casa sempre teve muito livro, principalmente de literatura. E porque minha mãe ganhava também. Na época as editoras mandavam muitos livros para os professores. O professor ganhava muito livro. E aí eu tinha esse acesso aos livros, e como eu aprendi a ler muito cedo, então eu li tudo muito cedo. Né? Eu li determinadas coisas antes de ter capacidade crítica para entender o que eu estava lendo. A primeira vez que eu li Machado de Assis, não entendi nada do que eu li, sabe? Achei divertido, sabe? Eu li O Alienista com 7 para 8 anos e achei divertidíssimo, mas eu tenho absoluta noção de que eu não entendi, sabe, 10% do que o Machado de Assis está dizendo ali, naquela época. E aí chegou um determinado momento, então, que o catecismo começou a ficar chatão, porque o catequista não tinha as respostas para as minhas perguntas mais, sabe? Eu começava a perguntar os negócios e a resposta, invariavelmente, acabava sendo eis o mistério da fé. Minha vontade era dizer, o mistério da fé, teu rabo, eu quero saber como é que é isso aqui, cara. Sabe? Não, você tem que acreditar. Você não quer acreditar. Sabe? Eu não consigo acreditar numa coisa que eu não entendo. Eu preciso entender primeiro. Sabe? Se não tiver ninguém vai me explicar, vai ser uma merda isso aí. Mas o catecismo começou a ficar chato, mas era obrigação. Então eu continuei indo. Fiz primeira comunhão lá, Eucaristia e tal, aos acho que 13 para 14 anos, né? E depois, lá nos 15 para 16 anos, eu cheguei a fazer a crisma. E, então, assim, eu fiz os sacramentos que deveria, até o momento em que eu saí da barra da saia da mamãe, eu fiz todos os sacramentos. Acho que só falta para mim agora casar na Igreja Católica, que eu não casei na Igreja Católica, porque aí já estava na bruxaria, já era tarde. E a extrema-unção, eu acho que são só os sacramentos que me faltam. A extrema-unção, talvez, quem sabe, até lá, né? E como foi esse processo? Porque, assim, na verdade, você falou que você estudava e tal, mas você sempre foi muito questionador. Eu não vi você em nenhum momento falando sobre uma fé. Você estava lá e tá, quero entender que porra é essa.
Você não tinha uma fé ou você tinha alguma coisa? Eu até tinha, assim. Até tinha, é ótimo. E foi interessante, porque, assim, quando eu comecei a entender, e esse processo foi muito curioso, porque teve um determinado momento em que eu comecei a entender o que significava ter fé, sabe? Porque até um determinado momento, eu queria entender as coisas. Mas aí o que eu acabei eventualmente entendendo num determinado momento é que existiam algumas experiências que a gente conseguia ter diretamente com os bagulho e que a gente mesmo às vezes não conseguia explicar, sabe? E isso começou a acontecer quando eu saí daquela ritualística, porque quando você está dentro da Igreja Católica, e assim, hoje eu posso dizer que eu percebo as coisas diferentes, daqui a pouco eu falo um pouco disso. Mas assim, quando eu estava lá dentro da Igreja Católica, tem uma coisa da Igreja Católica especificamente, que principalmente para quem é adolescente, é um bagulho chatão, que é assim, toda missa é igual. Né? Toda missa é igual. Você tem lá o missal, você tem vai mudar a homilia, a leitura daquela missa, a homilia o padre vai pensar nela, vai rascunhar um negócio na cabeça e chega lá e ele fala do momento, né? Agora, é um momentozinho da homilia no meio da missa, né? Que ele vai fazer aquele comentário a respeito da leitura que foi feita, mas a estrutura da missa é igual e o que é dito ao longo da missa é tudo igual. É um ritual. E o ritual é sempre o mesmo. Eu Aí frequentei bastante com a minha avó e eu vou te confessar que eu nem sabia que era igual, porque eu nunca consegui entender uma palavra do que o padre falava. Para mim, ele estava só. E aí todo mundo respondia. Aí eu, o quê? Ah, ele está no meio de. Tá. Aí ele falava mais alguma coisa, todo mundo respondia. O que as pessoas falavam, geralmente eu entendia, mas o padre eu nunca entendi o que ele falou. O que a Raquel acha engraçado. A Raquel, bom, para quem está chegando agora no rolê, a Raquel é minha esposa. O que a Raquel acha engraçado é que eu sei ainda a maior parte da missa de cor. Caramba. Então, tipo, se eu for numa missa hoje, eu sou capaz de reproduzi-la Mas junto não com o tem padre. missa A gente estava específica. assistindo esses dias, a gente estava assistindo a missa da meia-noite, né? Midnight Mass, que tá no Netflix. Sim. E aí, quando o padre vai rezar a missa, ele vai falando, eu vou falando, né, traduzindo antes da legenda, sabe? Assim. E aí ela acha isso muito engraçado. Ela fala que eu sou ainda mais católico do que os católicos, apesar de não ser mais católico. Mas aí, assim, hoje, por exemplo, essa questão da experiência com o lance da missa, hoje tem uma importância grande para mim, porque eu consigo hoje entender o que significa um ritual graças a essa experiência que eu tive na Igreja Católica. Né? De ter essa ritualística que outras igrejas cristãs, outras igrejas de maneira geral, não têm. Sabe? E ritual é isso, assim. Ritual você tem um roteiro que você vai seguir, né? Repetidamente, sequencialmente, que vai encenar uma determinada situação. Sabe? Então aquela coisa do católico, de que toda missa tem que encenar o momento da comunhão, da Eucaristia, tem que encenar lá a última ceia. Quando eu entendi o que isso significa, o que isso representa em termos mágicos mesmo, foi fundamental. E aquilo é um ritual pagão. Vamos ver. Mas você foi entender isso depois, né? Ixi, muito tempo depois. Tá. Mas aí, assim, o que rolou foi que, mais ou menos na época que eu estava me preparando para a Crisma, eu comecei a frequentar a renovação carismática, que é aquela tentativa de levar o pentecostalismo para dentro da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica estava perdendo fiéis para o pentecostalismo, porque o pentecostalismo leva a catarse, né? Que a Igreja Católica não leva. Toda essa ritualística católica, no fim das contas, acaba produzindo uma certa repressão, sabe? A experiência religiosa em si mesma fica meio recalcada no indivíduo.
E o pentecostalismo promove essa catarse. O pentecostalismo apela menos para o racional, que a Igreja Católica ritualiza, e coloca ali um emocional muito em evidência. E aí eu fui para a renovação carismática e toda aquela emoção solta, todo aquele processo de catarse, me fez ter algumas experiências dentro da renovação carismática que foram experiências muito interessantes de se ter, sabe? Tipo, do nível de experiência com drogas, sabe? Assim. E aí eu entendi que eu só estava tendo aquelas experiências porque eu acreditava. Naquele momento eu acreditava naquilo. E quando eu tive uma determinada experiência, eu acreditava em algo e tive uma experiência a partir dessa crença, e aí eu não conseguia direito explicar o que era aquela experiência. Aí eu comecei a entender que você, às vezes, tem experiências que você não consegue explicar. E aí a pessoa vai te perguntar, mas o que é isso? Você vai dizer, é o mistério da fé. Sim. Aí o caralho, caiu a ficha, sabe? Aí, só que aí nessa época, 15 anos, 15 para 16 anos. Cheguei a fazer parte do Ministério de Música da Renovação Carismática, tocava bateria no Ministério de Música, né? Aprendi uns fundamentos de bateria e fui tocar bateria lá. E aí foi interessante, né? Porque a gente tocava bateria no grupo de oração como se a gente estivesse num show de rock. O bagulho era louco. E aí, uma vez por mês, chamava o Ministério de Música da Renovação Carismática para tocar na missa. O padre passava a missa inteira pedindo a gente para tocar mais baixo. Era muito legal, muito divertido. Aí, fazendo cara feia, fazendo assim, ó. Eu imagino. Mas aí você escolheu fazer as ciências da religião quando você ainda estava na igreja? Não, calma. Não, tem muita água para debaixo da ponte ainda. Aí o que aconteceu nessa época? Eu acabei saindo da renovação carismática, fiquei bastante chateado com a renovação carismática especificamente, quando eu fui para um seminário lá que era para preparar pregadores, as pessoas que queriam estar à frente do grupo de oração, pregar a palavra e tal. E aí a tiazinha, que era a líder da porra toda lá, foi dar uma palestra pra gente e falou que masturbação era pecado. Veja bem, você vai falar que masturbação é pecado para um moleque de 15 anos e um moleque rebelde, porque assim, eu tava na religião, mas eu sempre fui rebelde. Eu tava na religião tocando bateria no bagulho, entendeu? Eu escutava. O dia que o pessoal descobriu que eu escutava Green Day e Aerosmith para me inspirar para tocar no grupo de oração, eles ficaram chateados comigo. Entendeu? Aí eu falei, não, isso aqui não dá para mim. Masturbação é pecado, não dá para mim. Aí é demais. Vocês estão exigindo muito, entendeu? Estão exigindo muito pela minha colaboração. O preço é alto a pagar pela minha colaboração. Não. Meu cachê é maior do que esse, tá? Aí acabou acontecendo que eu comecei a me estranhar com a renovação carismática. Já não suportava muito bem, adolescente, né? Já não suportava muito bem aquela ritualística católica. E foi justamente numa época em que eu comecei a sair da minha cidade para ir fazer cursinho na cidade vizinha, que era consideravelmente maior. Então, se a minha cidade tinha 20 e poucos mil habitantes, essa outra cidade tinha 100 e poucos mil habitantes. Então, era uma cidade consideravelmente maior. E eu ia fazer cursinho ao mesmo tempo que eu estava cursando o terceiro ano na minha cidade, porque o ensino na minha cidade era considerado fraco, né? Era muito, muito interiorzão. Então, eu estudava de manhã, eu ia de manhã para minha escola, no final da tarde eu pegava um ônibus para ir para a cidade vizinha para continuar estudando. Mais ou menos a mesma coisa, fazendo tipo cursinho. Foi um intensivão de 6 meses para ter mais chance de passar no vestibular. E ainda assim, no final do ano, eu achei que não estava preparado para passar no vestibular, nem tentei. E vim para Vitória com 16 para 17 anos para fazer mais um ano de cursinho aqui até tentar o vestibular. E aí lá nessa outra cidade vizinha, eu comecei a ouvir algumas pessoas falarem de bruxaria. Somou o meu desgosto com as duas formas de catolicismo que eu tinha conhecido, né? A tradicional e a carismática. E mais aquela afeição que eu já tinha por coisa de terror, quando eu comecei a falar que tinha uma galera
que estava realmente praticando bruxaria, que não era coisa de filme, de história em quadrinho, de livro, de literatura. Falei, porra, isso é real? Tem gente que faz isso mesmo, bruxaria? E eu fiquei curiosíssimo. E aí, sabia que tinha um moleque lá que mexia com isso, o pessoal até, quando ele passava no corredor, o pessoal até andava pelo outro lado, não sei o quê. Mas eu não tive coragem, ainda estava muito agarrado ali na raiz, né? E não tive coragem de puxar conversa com ele. Quando eu vim para Vitória, qual não foi a minha surpresa? Quando eu estava num dos points da galera, principalmente dos estudantes, porque é um local ali que fica na frente da universidade e do lado de um dos principais cursinhos de Vitória há 50 anos, sei lá quanto tempo tem o cursinho ali. Estava no rock ali com a Rapaze, estão falando de 20 anos atrás, né? E aí eu vi o cara aqui em Vitória, quer dizer, eu vim para Vitória, ele veio também estudar aqui. E aí eu falei, porra, agora eu vou lá conversar com esse cara. E aí eu cheguei para conversar com esse cara e falei, bicho, você mexe com esse negócio de bruxaria e tal? Ele falou, rapaz, realmente sim, mas tem um outro cara que manja mais do que eu, vou te passar o contato dele. Aí me deu o nome do cara e o telefone do cara. Eu registrei no meu celular. Na época eu já tinha um celular. Registrei ali e guardei. E ficou por isso. Não liguei pro cara. Sacou? No ano seguinte, eu entrei para a faculdade de Direito. Eu estava sentado no auditório da faculdade na aula inaugural, né? Aquela aula magna que eles fazem sempre no começo do semestre, e de repente passa um cara na minha frente, de frente para mim, porque ele estava passando assim pelas cadeiras para sentar, ele ia sentar quase na minha frente. Só que como ele estava de frente para mim, eu vi que ele estava com um pentagrama no pescoço e um crachá, porque para entrar lá no auditório você tinha que ter o crachá com seu nome, para participar do evento, que era uma faculdade meio grande. E no crachá tinha um nome que era aquele nome que o outro carinha tinha me dado. Falei, porra, o cara com esse nome, com um pentagrama no pescoço, deve ser a mesma pessoa. Aí eu puxei o celular e falei assim, aê, o seu celular é tal, 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 tal? Aí falou assim, como é que você sabe? Falei, depois da aula aí a gente conversa. E era o cara. Olha como Deus é maravilhoso, unindo o caminho de vocês. E aí, não, assim, você não sabe, assim, a gente nem foi ainda. No final das contas, eu acabei começando a conversar com esse cara e a gente eventualmente se tornou os melhores amigos. E ele me passou um monte de coisa de bruxaria. A gente, 2 anos depois, criou uma república, que a gente foi morar junto num apartamento. Eu, ele e depois mais 2 amigos dele que acabaram virando meus amigos também. E nessa república a gente criou um coven, e dentro desse coven a gente começou a misturar uma caralhada de coisas, e foi quando eu comecei a estudar magia do caos. Justamente porque a gente começou a misturar uma caralhada de coisa, sabe? E aí foram, acho que 2 anos mais ou menos de coven e de rituais toda semana ritual. A gente estava dentro de casa, né? E a gente tinha um quintalzão no fundo de casa. Então, assim, aí foi algumas das minhas experiências, assim, realmente também mais significativas da minha vida, porque um desses caras que veio morar com a gente tinha sido iniciado na Umbanda e ele era médium de incorporação. E aí a gente sentava no fundo do quintal e a gente fazia uma gira. Mas assim, a gente fazia uma gira do nosso jeito, sabe? E a gente sentava em volta de um círculo e esse amigo nosso ia recebendo as entidades e a gente ia conversando com as entidades. E aí, quando a gente queria fazer algum trabalho, algum ebó, as entidades orientavam a gente o que a gente tinha que fazer, a gente fazia, a gente ia fazer rituais na praia, a gente misturava os ebó que as entidades mandavam fazer com os rituais que a gente aprendia nos livros de bruxaria, que aí depois eu vim descobrir o que estava chamando de bruxaria era o Wicca, né, que era o que tinha na época, né? Era o que a galera chamava de bruxaria. Não que, veja bem, não estou dizendo que o Wicca não é bruxaria, estou dizendo que bruxaria é muito mais do que o Wicca, né? O Wicca é uma coisinha ali, a bruxaria é muito maior. Aí tinha um cara que gostava de estudar cabala e tarô, o outro era da Umbanda,
o outro gostava de estudar budismo, o outro gostava... E eu no meio. Eu no meio, aquele menino do interior, sabe? Tipo música do Belchior mesmo, só apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. E igual uma esponja, né? Chupando tudo que eu podia, que eu não podia. Aí, nessa época, eu acabei conhecendo o Liber Nu, Liber Caos do Peter Carroll. Aí eu falei, bicho, isso aqui é o ouro. Aí eu fui estudando magia do caos, encaixando as coisas, misturando e fazendo meus próprios bagulho e entendendo o rolê todo. E aí as minhas notas em direito caindo, porque eu não conseguia estudar direito, aquilo não fazia o menor sentido para mim. Direito não fazia o menor sentido mais para mim. Muito pelo contrário, né? O que eu ia era estudar um monte de lei no papel que eu via que na prática ninguém respeita aquela bosta lá, né? E eu sempre fui uma pessoa muito ligada nessa ideia de justiça, e eu aceitei ir fazer direito justamente por causa disso, e eu vi que a última coisa que acontece no ambiente do direito é justiça, não existe justiça no direito brasileiro, e eu falei, eu não quero essa merda, né? Só que aí lá na faculdade de Direito eu conheci Nietzsche, que foi um outro cara também que foi bastante importante na minha caminhada religiosa, porque aí no começo da faculdade de Direito, com 20 e... quantos anos eu tinha na época? 17, 18, 19 para 20 anos eu estava lendo Nietzsche. Aí eu li Genealogia da Moral, e depois de ler a Genealogia da Moral sob orientação de uma professora de filosofia da faculdade de Direito, logo em seguida eu li o Anticristo. Aí eu, porra, esse cara tá certíssimo, esse cara tem toda a razão, sabe, assim. E achei foda, achei do caralho, e falei, tá, é isso aqui que eu quero estudar, eu quero mais disso, eu quero estudar filosofia. Aí eu abandonei a faculdade de Direito e fui cursar filosofia na Federal. Aí, ao longo da filosofia, eu percebi assim, eu estava interessado nessa coisa da religião. Estava estudando filosofia de tudo, né? Você tem que estudar filosofia de tudo. Filosofia política, filosofia da arte, filosofia da ciência, filosofia dos carai. Filosofia do a gente estuda tudo. Né? Então, é um dos cursos que menos forma gente na universidade, porque poucos são os que conseguem chegar até o final, porque você tem que rever tudo que você tem dentro da cabeça. Né? Mas, porra, filosofia da religião e os assuntos ligados à religião, os pensadores que estavam falando sobre religião, sempre foram minha atenção especial, assim, tava buscando. Né? Aí, porra, quando eu li a essência do cristianismo do Feuerbach, eu falei, porra, eu sou mais cristão do que os cristãos. Porque se a essência do cristianismo é esse aqui que o Feuerbach tá falando, porra, eu penso, é isso aqui mesmo. Então, só que o que eles estão dizendo lá não é isso aqui não. Sabe, assim. E aí eu fui me aprofundando nos negócios, aí comecei a ler sobre gnosticismo também nessa época da faculdade. Sabe? Comecei a ler sobre gnosticismo, falei, porra, existe mais de cristianismo do que a doutrina oficial do catolicismo e das igrejas protestantes, sabe? Existe um cristianismo underground, revolucionário, diferentão, assim. E aí, porra, quando eu entendi que Matrix era cristianismo gnóstico, aí que eu pirei mesmo. Porque Matrix tinha sido um filme que tinha me virado minha cabeça do avesso também, principalmente essas questões de religião. Porque eu vi os símbolos religiosos ali, já tinha cabeça para entender na época. E aí aconteceu isso, assim. Falei, porra, comecei a misturar as coisas tudo. E depois terminei a faculdade, aí entrei num hiato na minha vida, assim, porque eu tive que trabalhar muito. Trabalhar, mas sempre fazendo as práticas ali em paralelo. E estudando em paralelo, mas extraoficialmente. Aí acabei indo para a Argentina, fazer um mestrado lá em educação, porque o pessoal falava que tinha que fazer mestrado em educação para conseguir os empregos na área de educação, porque em filosofia você tem que ser professor, não tem outra coisa para filósofo fazer no Brasil, né? Apesar de eu ter encontrado depois a filosofia clínica e usar a filosofia como uma ferramenta psicoterapêutica, na minha ação como psicoterapeuta também, que hoje também é uma função que eu exerço. Mas aí
depois desse... Aí eu fui fazer um mestrado em educação na Argentina, e apesar de ter conseguido cumprir todos os créditos, eu cometi uma série de erros metodológicos e não consegui terminar a dissertação. E acabei perdendo tudo que eu investi nesse curso. E fiquei sem o mestrado. Assim, né? Tive uma experiência maravilhosa de morar na Argentina, de desenvolver meu espanhol, ficar com o espanhol fluente, né, enfim. Mas um dos erros metodológicos que eu cometi é que na minha dissertação de mestrado eu queria falar sobre uma coisa que eu estava tendo que aprender do zero, não sabia nada sobre aquilo. E isso foi muito, muito ruim. Aí, no fim das contas, fiquei uns anos garrado nisso, do tipo, será que eu consigo terminar? Será que eu não consigo terminar? Será que eu termino? Será que eu abandono? Abandono, sim ou não? Fiquei alguns anos garrado nisso ainda, achando que, não, eu acho que se eu voltar lá e conversar na universidade, eles conseguem recuperar os meus créditos e me deixar fazer essa dissertação ainda, e tal, ainda acreditando que seria possível, até que um belo dia, graças a um trabalho interno de transformação também que eu estava fazendo, que já envolveu também um resgate de certas práticas mágicas, eu falei, você quer saber, não tem nada a ver esse mestrado mais, eu vou fazer outro mestrado aqui. E eu vou fazer um mestrado daquilo que eu sempre estudei, sempre gostei, que eu mais me interesso. Aí foi que surgiu o mestrado em Ciência da Religião, que era uma parada que eu namorava sempre, porque a faculdade que tem o mestrado em Ciência da Religião fica, tipo, tem o meu prédio agora, aí tem outro prédio e é a faculdade. Então é praticamente do lado, só tem um prédio entre aqui e a faculdade. E eu sempre passava na frente da faculdade e via o cartaz, mestrado em Ciências das Religiões. E eu sempre pensava assim, porra, tá aí um mestrado que eu gostaria de fazer, hein? Porra, seria do caralho. Mas não tinha coragem de largar o outro para fazer esse. Aí o trabalho mágico me levou a isso. Falei assim, não, vou largar essa porra, vou fazer isso aqui e Você não teve retomar a a minha vida. parte que, pelo que você está contando, que muita gente relata de tipo, quando existe a quebra de você, tá, não tô mais na igreja, não acredito mais, vou buscar outra coisa. Aí tem aquela coisa com os amigos, com a família, com todo mundo que é cristão à sua volta. Você não teve muito isso, né? Porque acho que você já estava longe, encontrou os amigos já, né, no meio. Tinha uma coisa que era engraçada, que era assim, o meu distanciamento da minha família aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo do meu distanciamento do cristianismo. Sabe? Quando eu me distanciei da minha família, eu me distanciei do cristianismo também. Então foi uma coisa que aconteceu junto. Então, no fim das contas, esse foi o grande rompimento e não trouxe tantas consequências negativas às minhas relações sociais. O que era engraçado era quando minha mãe ou os meus pais vinham me visitar e encontravam algumas coisas assim meio espalhadas no meu quarto, porque quando eu me mudei para Vitória, eu morava num quarto. Então, dentro do quarto eu tinha tudo. Cheguei para morar numa república, só que essa república era uma república onde era tudo muito bem separadinho, a gente não tinha muito uma área comum dos caras que moravam. Eu até conhecia uns caras, mas tinha um outro cara que morava lá que eu estava conhecendo ali naquele momento, né? Então, dentro do meu quarto tinha um frigobar, tinha televisão, tinha um computador, cama e guarda-roupa. Tinha tudo que eu precisava ali dentro. Se fosse uma suíte de hotel mesmo, só não tinha um banheiro. O banheiro era a única coisa que a gente compartilhava de verdade. E aí, quando meus pais chegavam para me visitar, eles geralmente ficavam no hotel ou alguma coisa parecida, mas passavam um dia comigo. E aí iam lá em casa ver as coisas, como é que estavam, e viam uns livros estranhos em cima, né? Minha mãe chegou e viu ali um livro em cima. Filho, que é isso? O que você está lendo? Dogma Ritual de Alta Magia, né? Com o Bafomé na capa. Eu falei, mãe, é um livro aí. E tal. Então eu sentia que ela ficava bastante desconfortável. Mas nunca foi um negócio assim que chegava escandalizado, tipo, ficar revoltado com isso, e brigar, e querer proibir. Ela sabia que ela não tinha a menor condição de proibir nada, né? Porque ela ia virar as costas e ir embora, eu passava às vezes um mês sem vê-los, sozinho em Vitória, 300 quilômetros de distância deles. Então, no meu roteiro, eu costumo perguntar o que você trouxe de bom do cristianismo. Mas aqui você já falou muito sobre ter encontrado um cristianismo que não era o que eles pregavam, que você já seguia isso. Então, assim, acho que a essência
ali já era você, já era, né? Mas tem duas coisas muito importantes. Tem duas coisas que são muito importantes que eu trago da minha experiência com o cristianismo. A primeira coisa é, como eu já falei, mas é interessante frisar, que é esse entendimento que eu tenho hoje do ritual. Porque se você for para pensar, a magia cerimonial, como ela chega pra gente pelas mãos de cristãos. Né? Eliphas Levi era cristão, sabe? O pessoal da Golden Dawn estava cheio de cristão, sabe? Arthur Edward White era cristão. Então, você tem uma coisa no cristianismo, assim, e no catolicismo especificamente, que é a questão da missa, que é a ritualística. E ter vivido essa ritualística e conhecer uma ritualística, e aí hoje, quando eu aplico coisas de magia cerimonial nas minhas práticas, que de vez em quando eu faço, apesar de não ser frequente fazer esse tipo de magia ritualística, cerimonial e tal, não é uma coisa a qual eu sou muito, muito afeito, mas de vez em quando rola. E rola justamente porque eu entendo o efeito que isso tem, entendo o impacto que isso produz na minha mente, entendo a importância de ter né, um roteirinho ali e tal, e eu atribuo essa compreensão que eu tenho hoje à minha experiência no catolicismo. Então isso é uma das coisas fundamentais. Agora, uma outra questão também, que vem da minha experiência com o cristianismo, é essa compreensão que vem lá daquela coisa que eu falei das experiências que eu tive na renovação carismática. Quando eu fui ler Magia do Caos, e aí eu via o pessoal falando de magia do caos como aquilo que aposta numa crença instrumental. Significa dizer, você acredita e é porque você acredita que as coisas acontecem. Quer dizer, a crença, ela produz um resultado. Dependendo daquilo que você acredita, você vai colher um determinado resultado. E aí, quando eu li isso, eu fui entender o que significa a fé, aquela fé de que eles falam lá. Assim, então agora que eu entendi o que é fé. E aí, a partir do momento em que você tem uma determinada fé, uma determinada crença, então aquilo vai produzir um determinado resultado na sua vida. Aí que eu fui entender, de todas as experiências dentro do cristianismo que eu tinha vivido, eu fui entender que a, a experiência ela é mais importante do que qualquer dogma, do que qualquer fundamento, né? E essa experiência ela está muitas vezes para além das palavras. Então é um pouco isso que o que a fé representa. Assim, é você. Eu entendi que fé, na verdade, não é você acreditar numa coisa cegamente, numa coisa que te disseram, porque tem muito isso, essa concepção, né? De que fé é você acreditar cegamente numa coisa que te disseram e que você não tem certeza. E para mim não é mais isso. Hoje eu encaro fé como sendo você acreditar na sua própria experiência, mesmo que você não consiga explicar essa experiência, sabe? Então eu estou vivendo um negócio e eu não sei explicar isso. Só que eu estou vivendo, então eu acredito nessa experiência. Sim. Eu não vou me desfazer dela. Eu não vou dizer, não sei o que foi isso não quero saber, e se eu não tenho explicação para isso, então não deve nem ter acontecido. Estava delirando. Não. Tem uma coisa que é um tipo de experiência que você pode ter com a realidade, que muitas vezes você não vai conseguir entender, que muitas vezes você não vai conseguir explicar, sabe? Que muitas vezes você vai ter dificuldade até de narrar essa experiência para uma outra pessoa. Mas o que foi que você viveu? Eu falei assim, cara, eu não sei dizer. Só eu que vou saber o que eu vivi, sabe? E você confiar nessa experiência é uma coisa que eu trouxe comigo, assim, de entender que fé é isso. Sim. Sabe?
E aí, no fim das contas, quando eu tive essa mesma experiência transcendente com objetos diferentes, aí isso abriu uma outra grande porta para mim, né, que tem a ver com a magia do caos, que é essa porta de me relacionar não com a imagem arquetípica, vamos utilizar um termo técnico da psicologia analítica, me relacionar não com a imagem arquetípica, mas me relacionar com o arquétipo. O que significa dizer isso? Significa dizer que diferentes representações das mais diferentes religiões são formas de buscar expressar uma determinada experiência. Né? Então, quando o cristianismo fala de Jesus Cristo, eles não estão falando, quer dizer, a minha interpretação, a forma como eu entendo hoje, é que falar de Jesus Cristo, a melhor forma de você entender Jesus Cristo, não é como um cara que viveu lá, que fez milagre, que fez sei lá o quê. É de entender Jesus Cristo como uma ideia, como um princípio, e, em última instância, como uma experiência possível, sabe? E a experiência possível que os cristãos vão chamar de Jesus Cristo é a mesma experiência que os hindus vão chamar de Krishna, que os egípcios vão chamar de Horus, que os gregos vão dividir entre Apolo e Dionísio, que hoje a gente consegue ter, por exemplo, nos quadrinhos do Superman. É a mesma experiência, sabe? Que é a experiência que os cabalistas vão chamar de Tiferet. Essa experiência, ela tem muitos nomes, mas é essencialmente a mesma. E aí, quando eu entendi isso, aí eu estava, assim, realizado. Você falou da parte que do preço muito alto da igreja e acabou saindo, mas alguma coisa na sua época de cristão te trouxe algum trauma, alguma coisa pior do que só não poder se masturbar, só entre aspas, né? Porque isso foi um grande motivo ali para você falar, não rola, mas teve alguma coisa que você fala, porra, isso me marcou negativamente? Eu seria leviano se eu dissesse que sim, porque num certo sentido, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu preciso reconhecer esses privilégios. E um dos grandes privilégios que eu tive foi o de ter uma infância muito feliz. Até os meus 20 e poucos anos, eu nunca tinha vivido nenhum momento realmente traumático. Nunca tive nenhuma coisa ruim que tenha acontecido comigo, até por volta dos 20 e poucos anos. Aí, com 20 e poucos anos, começa a vida adulta, a gente começa a entender que o mundo não é exatamente aquilo que a gente imaginava antes, aí começa a enfrentar algumas tretas, aí começam as tretas na família, que a gente começa a tomar consciência que estão acontecendo, algumas novas tretas que começam a surgir, que pegam a gente de esquina, e aí, a partir dos 20 e poucos para frente, aí eu tive que encarar algumas coisas, mas para trás não. Até os meus 20 anos eu tive uma vida que eu posso dizer com toda segurança que foi uma vida bastante feliz, sabe, assim, sem grandes traumas, sem grandes momentos ruins, negativos, nada disso. Então, qualquer coisa que eu procurar identificar, assim, de isso aqui não foi muito legal, eu acho que eu vou estar sendo leviano com aquela galera que realmente viveu coisa ruim, porque eu sei que rola muito, né? Dentro do ambiente religioso. Na real, o que eu sempre falo desse tipo de coisa é proporcional, né? Você não teve uma vida ruim, mas alguma coisinha que acontecesse poderia ser o fim do mundo para você que não conhece o que é o fim do mundo para uma outra pessoa. Então, não é desmerecendo, né, qualquer dor que você possa ter tido. Mas sabendo que, por exemplo, pessoas dentro da Igreja Católica que cresceram como eu dentro da Igreja Católica,
podem ter sido abusados por padres, que a gente sabe hoje dos escândalos de pedofilia que rolam dentro da Igreja Católica, e saber, por exemplo, que nunca ninguém me relou a mão, para mim já é uma coisa assim maravilhosa, sabe? Às vezes um privilégio. a coisa é muito. Não precisou nem o toque, né? Eu vejo muitas histórias da galera que até que veio aqui também, mas tem não só essa coisa de abuso, essa coisa. Mas assim, pela religião mesmo, pelas imposições que a religião te faz e que não te deixa fazer alguma coisa que você gostaria ser alguma coisa, principalmente questão com homossexualidade, que a galera, porra, né, reprime, não pode, é pecado, e aí você fica, caralho, mas Deus então não gosta de mim, então o que chega demais isso para mim no canal. Então, às vezes as experiências negativas causam essas coisas, mas não necessariamente uma coisa física, não só, por exemplo, sobre abuso e tal, mas show de bola, super entendi que para você foi tranquilo. O que é bem legal, porque o que eu trago aqui, a ideia, não é mostrar uma face ruim do cristianismo. Tanto que para todo mundo eu pergunto o que você trouxe de bom, e a maioria das pessoas traz muita coisa de bom, de boa dessa época, de olha, não sigo mais, não faz mais sentido, mas e tem tudo isso, né? Então, essa é a ideia de mostrar. A ideia não é fazer a caveira do cristianismo, entendam aqui, se vocês ainda não entenderam neste quadro, não é fazer a caveira do cristianismo, é mostrar que existem outras possibilidades, e que se isso está te machucando de uma forma, existe uma forma de ter alguma coisa além para seguir, para acreditar, que já liga, inclusive, na minha próxima pergunta, Caselli. As pessoas sempre me perguntam no TikTok, e eu vejo para o Nino, para todo mundo, então, em que você acredita? Como se você, então, tem que acreditar em outra coisa. Se você não acredita em Deus, então você acredita em outra coisa. Então, eu vou te fazer a pergunta. Então, no que você acredita, o que você segue hoje? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque, assim, muda todo dia. Sabe? Muda todo dia. E agora, sim, acho que esse é um momento de abrir meu coração mesmo. Assim. Talvez eu acho que nunca na internet eu tenha falado da forma como eu vou falar hoje. Porque é curioso, assim, meus alunos costumam me perguntar muito isso, assim. Professor, você acredita em Deus? Professor, em que você acredita? E é curioso porque lá, toda vez que uns alunos me perguntam, eu sempre dou uma resposta diferente. Sempre dou uma resposta diferente. Porque, assim, é inconstante, sabe? Tem dia que eu tô numa vibe absolutamente cética. Tem dias, tem épocas na vida. Eu não tô falando todo dia, literalmente, né? São épocas, momentos da vida, momentos do ano, assim. Então tem hora que eu tô extremamente cético, que eu não acredito em nada. Não acredito nem na magia. Tem dia que eu não acredito nem na magia, sabe? Tem dia que eu acordo assim e falo, bicho, isso é tudo uma grande viagem, isso é tudo uma grande besteira, sabe? Só existe esse negócio que a gente consegue pegar e o resto é tudo doideira da cabeça da gente que não consegue lidar com as determinadas coisas. Aí, no outro dia sim, né? Em outro momento da vida, eu começo a perceber certas coincidências, eu começo a entender que parece que tem um negócio que está falando comigo, né? Eu começo a receber algumas lições de onde eu menos esperava, começo a entender que tem forças agindo sobre a minha vida, sobre as quais eu não tenho o menor controle, e aí a coisa às vezes muda um pouco. E aí, nesses momentos em que a coisa muda um pouco, eu acredito em quê? Quando a coisa muda um pouco, eu acredito que existem muitos mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, como já dizia o Hamlet. E eu percebo que no momento em que eu decido acreditar em alguma coisa e viver uma determinada experiência, aquela experiência é absolutamente real. Então, quando eu decido acreditar em alguma coisa,
eu passo a acreditar naquilo, já entendendo que aquela crença não vai ser definitiva. E aí, no fim das contas, então, para buscar uma resposta mais objetiva e direta, eu posso dizer que eu acredito em mim. Porque é isso que aqui se resume tudo, desde o começo. Toda a minha jornada desde o começo se resume a isso. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, no sentido psicológico da palavra, o que significa dizer que eu estou muito mais ligado no que está acontecendo dentro da minha cabeça, no que está acontecendo na realidade à minha volta. E é por isso que eu acabei indo para a magia do caos, porque no fim das contas, muito mais do que me ligar a um determinado dogma de uma determinada tradição, eu sempre estava interessado naquilo que ia encaixar com as coisas, com os processos que estavam acontecendo aqui dentro. E aí eu acabo montando um determinado conjunto de práticas e de crenças, entre aspas, que vão fazer sentido para explicar as experiências que eu vivi, sabe? Então, no fim das contas, eu acredito que existem princípios, que existem forças com as quais a gente pode se relacionar, e essas forças estão todas dentro da gente. Só que elas só estão dentro da gente porque são coisas que a gente consegue experienciar do lado de fora. Acho que o exemplo que eu posso dar mais direto tem a ver com, por exemplo, recentemente na minha vida, ter incorporado determinados elementos das tradições do paganismo nórdico. Então, quando eu incorporo determinados elementos do paganismo nórdico, eu já incorporo depois de já ter vivenciado uma iniciação numa tradição africana, né, que é de origem africana, que é a Umbanda. Então, quando eu começo a incorporar elementos diferentes, eu começo a fazer associações e tentar compreender a experiência. Tá? E aí, quando eu compreendo a experiência do deus Thor, por exemplo, eu já compreendo essa experiência já relacionada com a experiência de Xangô. Né? Então, Thor e Xangô passam a ser, na minha cabeça, a mesma experiência, que é a experiência que eu tenho quando eu me relaciono com o poder do trovão. E o que o poder do trovão representa? O poder do trovão representa aquele acontecimento que vem de cima, que vem do alto, que representa uma profunda força e que ilumina as trevas, e ao iluminar as trevas, acaba dividindo, ou separando, ou discriminando, no sentido positivo da palavra, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Né? Então, torna para a gente bastante claro o que é importante na vida. E aí, quando então esse trovão, que vem sempre acompanhado do raio ou do relâmpago, né? Ou até não, mas enfim, na nossa imaginação, quando a gente ouve o trovão, a gente também pensa no raio, a gente também pensa no relâmpago. Quando esse trovão chega, o trovão ele estremece, ele balança, ele chacoalha, né? Quando o trovão é bastante forte, você ouve os vidros das janelas, né, estremecendo. E aí, quando você tem esse tipo de experiência, você consegue entender que essa experiência ela tá lá fora, ela tá lá no mundo, esse trovão, né? Mas esse trovão também está aqui dentro, né? Você também tem o poder de estremecer, de fazer as coisas estremecerem, né? De manifestar essa energia, de manifestar esse poder, de botar as coisas às claras e discriminar o que é o que e saber o que é realmente importante na vida, né? Isso que é a verdadeira justiça, sabe? Saber que peso colocar em cada prato da balança. Então, ao mesmo tempo que eu percebo que eu acredito em muitas coisas que podem ser encaradas como coisas que estão fora da gente, como coisas que estão externas, né, como entidades, como deuses, como tantas outras coisas,
na verdade, o que eu percebo é que essas coisas que estão do lado de fora são, ao mesmo tempo, coisas que estão do lado de dentro, e que, no fim das contas, se elas existem ou não, eu não tenho nem a menor pretensão de responder. Só o que eu posso perceber é que a gente é capaz de experienciar essas coisas, tanto dentro quanto fora. Eu tenho uma experiência com essa força. Essa força existe. Aí eu tenho que repetir, eu tenho uma experiência com essa força. Né? Eu tenho experiência com várias dessas forças, desses princípios, dessas ideias. Tá? A ideia está dentro da nossa cabeça, mas como é que você, às vezes, tem uma experiência, e nessa sua experiência, parece que a ideia tem uma existência objetiva, está do lado de fora. Tá? Aí você fala, não, é uma experiência possível. Se essa ideia realmente está no mundo, está do lado de fora, não cabe a mim responder, eu não vou responder isso, sabe? Eu nem sei se tem resposta para isso, acho que não tem. Você dá a resposta que você quiser. Mas quando eu digo eu acredito em mim, o que eu quero dizer é eu tenho experiências. E essas experiências, para mim, são inquestionáveis. São inquestionáveis. Eu não consigo duvidar das minhas próprias experiências. Aí depois eu acabo inventando alguma explicação para elas, mas a explicação não interessa muito. Caramba, olha, eu acho que se tinha alguém aqui meio confuso, teve um super norte aqui para você não. Enfim, Eu achei que eu tinha confundido mais ainda. não, para mim não sei se é porque eu já entendo muito sobre isso, tô nessa vibe, nessa pegada, mas eu acho que porque as pessoas se preocupam muito em querer saber qual é a verdade, qual é o real. Na real, a gente não vai saber nunca. A gente está baseado em experiências, né? Então, o que faz sentido para você? Minha principal birra com a religião é justamente o fato de que a religião institucionalizada, o dogma religioso, ele, na verdade, serve muito mais para limitar as suas possibilidades de experiências do que para te promover experiências. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia de que a religião ela existe para promover uma experiência do sagrado. Mas, na prática, o que a gente pode observar, principalmente no cristianismo, nas instituições cristãs, né, nas igrejas, o que a gente vê é o dogma limitando as experiências, dizendo, olha, você tem que viver isso aqui para que você não tenha nenhum outro tipo de experiência. Isso, para mim, é muito ruim. Eu lembro, por exemplo, que eu cheguei em determinado momento na minha vida, na época que eu estava na Crisma, eu cheguei a cogitar fazer uma faculdade de teologia. Estava saindo do vestibular e tal. Falei, posso fazer uma faculdade para me dar um emprego, mas posso fazer uma faculdade de teologia, que é uma coisa que eu me interesso. O primeiro panfleto de uma faculdade de teologia que parou na minha mão, não lembro que faculdade que era, nem lembro a partir de que denominação religiosa que aquela faculdade estava partindo. Mas aí tinha no panfletinho assim, princípios que precisam ser aceitos para que você possa cursar a sua faculdade de teologia. E aí o primeiro princípio dizia assim, você precisa aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus encarnada. Ponto. O segundo princípio dizia o seguinte, se a sua experiência contradisser o que está escrito na Bíblia, ignore a sua experiência e acredite na Bíblia. O terceiro ponto, eu já não li. Porque esse segundo ponto, para mim, já foi assim, isso é absurdo. Isso é absurdo. E para mim é isso que acontece em muitas igrejas, talvez a maioria delas, das igrejas cristãs, sabe? É o pessoal dizendo para os fiéis assim, olha, se você tiver qualquer experiência
que não for exatamente isso que a gente está dizendo que é o que você deve ter, isso aí é o diabo querendo entrar na sua vida para te levar para o inferno, que não sei o quê. Então você tem que ignorar e se voltar para a nossa interpretação. Porque é isso, é a nossa interpretação da Bíblia. Sim. Né? E uma das coisas mais maravilhosas que ter saído da igreja fez na minha vida foi justamente ter me libertado para eu ter todo tipo de experiência religiosa. Então, é Conhecereis uma a das coisas... verdade. Não, não fala isso não. Não, essa frase já está maculada, como dizem lá na igreja. Mas o que foi legal foi que depois que eu saí do cristianismo, eu frequentei ativamente. Eu frequentei um sangha budista, eu frequentei um templo da fé Bahá'í, eu frequentei, fui iniciado na Umbanda, frequentei centro espírita kardecista durante bastante tempo, comecei a conhecer outras coisas, fui estudar hinduísmo, estudei muita cabala, estudei tradições pagãs, sabe? Então, assim, tudo isso era proibido. Era proibido quando eu estava na igreja, sabe? Era do demônio. Principalmente na renovação carismática. Né? No catolicismo tradicional, eles nem falam tanto do demônio, não. Mas na renovação carismática, tudo é do demônio. Tudo é do demônio. Sim. Igualzinho o pentecostalismo, sabe? Então, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Eu posso dizer, a melhor coisa que aconteceu comigo ao sair da igreja foi ter me libertado dessa limitação. Quando você descobre que você, enfim, você não vai para o inferno se você conhecer outras coisas, é uma mudança, né, da água para o vinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Caselli. Que conselho você daria para uma pessoa que está querendo se, né, pô, existe alguma coisa lá fora? Quero sair, quero ver, mas tá difícil, tem família, tem amigos, tem medo. Que conselho você daria para essa pessoa? Que rumo ela, para ela começar? Onde é que ela procura? Como ela faz isso? Olha, depois de ter falado tudo isso, eu acho que o conselho que eu tenho para dar é bastante arriscado de ser seguido. Tá? Então, olha só, eu estou dando esse conselho aqui, mas eu não me responsabilizo se você decidir segui-lo, ok? E o conselho é o seguinte: não tenha medo de romper vínculos sociais. Tá? Por quê? Porque novos vínculos sociais serão formados. Ah, mas eu não posso sair da minha igreja porque todos os meus amigos estão na igreja. Você pode fazer novos amigos. Tá? Então, assim, você sair da igreja e for pro satanismo, se for o caso, ou se for para qualquer outra denominação religiosa, ou virar ateu, ou ir para uma tradição pagã, ou ir para bruxaria, ou ir para qualquer uma das tradições de magia, ou para qualquer outro lugar, lá vai estar cheio de gente, igualzinho na sua igreja, sabe? E você vai poder fazer amizade com um punhado dessas pessoas. Então, assim, às vezes a gente tem receio de romper com certos vínculos sociais que estão segurando a gente, que estão limitando a gente, que estão prendendo a gente. Não tenha medo de romper esses vínculos sociais, porque sempre vai existir a possibilidade de você criar novos e melhores vínculos com pessoas que estarão mais alinhados com a forma como você pensa o mundo e principalmente da forma como você deseja viver no mundo. Acho que é isso. Caselli, adorei. Queria agradecer o convite. A presença. Não, eu quero agradecer o convite. Eu sempre falo isso. Vira e mexe, eu falo assim, obrigada pelo convite. Não, pera. Obrigada pela presença. Enfim, muito Começa de obrigada. novo. Não, tá tudo certo. A galera já está acostumada que eu erro, que eu agradeço o convite. Então, obrigada pela presença, pelo convite, por todo o resto. Tá tudo certo.
E, Eu que agradeço. gente, Eu me divirto muito. toda semana estamos tentando trazer aqui, sem falhar. Enquanto tiver a galera aqui querendo participar, eu vou trazer para você ver novas possibilidades e caminhos possíveis, né? Que dê para, sei lá, olhar um pouquinho para fora sem ter tanto medo assim, mostrar a experiência de vários pontos de vista diferentes. Então, inclusive, se você quiser, se você esteve na igreja, saiu, tem uma outra vida agora, quiser estar aqui, me procura, me acha, tem meus contatos aqui, me manda um resuminho da sua história, quem sabe você não vem aqui conversar comigo, fechou? Por hoje é só, obrigada, Caselli, beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau! Tchau!